tudo isso que a gente tem falado agora no começo, ele está bem concentrado no início do Livro dos Espíritos. Então, se a gente pega aquela parte bem introdutória do Livro dos Espíritos, ele vai falando bastante sobre essa questão e esse assunto de hoje também. A gente já passou por, né, por vários conceitos aí, né, então, o que é Deus, do que é feito o universo, quais são, como os pensamentos interferem, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses 3 reinos, e tem uma parte sempre que é mais científica e uma parte que vai de acordo com o espiritismo. E o princípio inteligente, o que o Kardec coloca, que o princípio inteligente é o espírito. Então, o espírito, né, é como se fosse o princípio, pensando como começo, né, dessa parte da inteligência. E aí, quando a gente vai começar a estudar os 3 reinos, então, se a gente vai lembrar das nossas aulas de ciências, quando a gente era criança, a gente fala basicamente que tem o reino mineral, o reino das plantas e dos animais, né? Isso resumidamente, porque hoje já tem umas subdivisões aí. Mas vamos lembrar que são os 3 reinos básicos, e é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho, e tentar desmistificar alguns conceitos que às vezes a gente escuta e que não é bem assim, tá? Então não é que está errado totalmente, mas às vezes a gente vai criando falsos conceitos dentro da gente, tá bom? Então a gente vai começar falando desses 3 reinos. Pode passar, Wagner, por favor. Então, por quê, né? Por que a gente está falando desse princípio inteligente? Que a gente vai ver a evolução, aqui está falando de alma, né? Mas do espírito, que fala que estagia numa série de existências que precedem o período da humanidade. Então, assim, a gente se pergunta, mas a gente já foi pedra? Então, a gente já foi planta? A gente já foi animal? Não é bem assim, tá? E aí a gente vai entendendo um pouquinho o que o Livro dos Espíritos traz sobre toda essa questão. Então, assim, parece assim, né, segundo essa afirmação, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Em tudo, observamos a admirável harmonia da criação divina, onde tudo se encadeia e se transforma seguindo a lei da evolução. Então, a gente lembrando até das nossas últimas conversas, que tudo está interligado, né? Então, todos os ciclos da natureza estão interligados, todos os nossos ciclos internos, os nossos sistemas digestório, o sistema respiratório, circulatório, enfim, todos também dentro da gente, todos os sistemas funcionam em harmonia, né? E tudo, a gente tem que pensar que tudo se relaciona. Então, tudo que a gente vê, tanto quanto orgânico ou inorgânico, quer dizer, com vida e sem vida, tudo tem alguma relação. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho desses 3 reinos, para entender novamente a origem de tudo. Então, a gente está tentando construir com vocês esse conceito de origem. Então, da onde que eu vim, da onde começou o universo, da onde, do que eu sou feito. Então, a gente está começando nessa busca pelas nossas respostas, e que fala, principalmente, que uma das bases é a reforma íntima, e a reforma íntima só se dá através do autoconhecimento. Então, quanto mais a gente conhecer sobre a gente, melhores decisões a gente vai conseguir tomar na vida. Então, a gente vai ter mais estratégias, mais aparatos para poder tomar uma decisão ou outra, maior a nossa consciência, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho esse processo também. Após a morte, o espírito não pode lembrar-se das suas existências anteriores ao período da humanidade, porquanto ainda não havia começado a vida de espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o espírito, e a gente vai ver mais para frente, hominal que ele fala, né? Então, do homem,
ele tem uma categoria diferenciada, por exemplo, quando a gente for ver o dos animais. Os animais, eles também têm esta alma, mas eles não têm o princípio inteligente do jeito que nós temos. E aí que começa a diferença, tá? Então, aí a gente vai pensar, mas a gente tem a memória bem aguçada aqui. Os animais também têm uma memória parcial, né? Mas os animais, vamos pensar que eles não têm o julgamento que nós temos sobre as nossas informações das nossas memórias, né? A gente organiza as memórias de outra forma e com outra utilidade. Com uma utilidade de um aprendizado, de uma evolução. Então, a gente vai memorizando, tanto do conhecimento acadêmico, ou aqui, por exemplo, as coisas que a gente vai aprendendo, e utilizando esse conhecimento para nossas decisões futuras, tanto na parte moral, então o que acontece na nossa vida pessoal, que nós memorizamos e fica como experiência registrada, assim como essas outras coisas. Já o animal, ele não utiliza tanto essas memórias, os outros animais, né, porque nós também somos animais, não utiliza tanto essa memória no sentido para evoluir. Então eu brinco que o leão nasce leão e morre leão. Né, a vaca nasce vaca e morre vaca. Ela não pensa numa evolução, ela não tem essa mesma característica, vamos assim falar, do que nós que temos o princípio inteligente, tá bom? Então aqui fala que é difícil que se lembre das suas primeiras experiências, das suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Então fala que a gente, assim como a gente não lembra de vidas passadas, do que a gente foi anteriormente, a gente também nem lembra, a gente não tem a nossa memória totalmente registrada do que aconteceu na nossa infância. A gente lembra de momentos, a gente lembra de coisas mais marcantes, mas a gente não consegue lembrar o que a gente passou dentro da barriga da nossa mãe, por exemplo, tá? Pode passar. O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a percepção do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então aqui começa uma pequena diferença também, que é essa percepção de futuro. Os animais, eu estou falando mais dos animais, né, porque vamos pensar que são um pouco mais próximos do funcionamento, nós, porque também nós somos animais, mas vamos pensar que eles não têm muito essa percepção de futuro, eles vão fazendo as coisas. Então, os passarinhos sabem que agora é hora de construir ninho, que é primavera. E aí eles vão construir o ninho para pensar nos seus ovinhos. Mas, por exemplo, eles não vão pensar nisso em maio, como uma coisa de futuro, ou eu já vou construir o ninho, aí ano que vem eu construo outro, que aí eu já vou ter 2 ninhos, igual a gente que fica com esse pensamento futuro, de adquirir uma residência, uma moradia, um planejamento de estudo. Os outros animais não passam por isso, né? Então já começa com essa inteligência especial. Nesse sentido, nós podemos dizer que somos, entre aspas, superiores aos demais reinos. E superiores por quê? Porque nós, superiores não quer dizer mais importante, tá? Porque a gente não vive sem as plantas, sem os animais, sem as pedras, nós não vivemos, nós não somos mais importantes que eles, mas nós somos superiores no sentido de ter essa inteligência, de ter essa percepção dessas coisas extramateriais, que os animais ainda estão muito apegados à sobrevivência. Então, tudo que eles realizam é para eles sobreviverem, é esse o intuito deles. A gente já, além das coisas materiais, que a gente também precisa sobreviver, a gente dá um passo a mais. Por quê? Porque a gente começa a pensar nessa questão do futuro, não só no futuro material, mas também, quem tem o conhecimento, principalmente da doutrina espírita, o nosso futuro em vidas posteriores, né? E a aproximação com Deus. Aí fala, do ponto de vista do reino animal, o homem não é um ser à parte, porque nada da natureza se faz por transição brusca. Então não tem
Mesmo a transição, por exemplo, a semente, ela vai nascendo aos poucos, vai nascendo o brotinho, depois nascem as primeiras folhas. Então, todo esse processo de transição, ele é lento. As estações do ano, tudo bem que agora está meio atrapalhado, por causa até das nossas ações, né? O clima está meio revoltado, né? Mas vamos pensar que as próprias transições, você não sai de um verão e já caía no inverno. Você tinha aí um outono, né, que era uma estação meio intermediária, assim como do inverno para o verão. Não, tem a primavera. Então, tudo a gente tem que pensar que é feito de um jeito que a transição, ela é mais calma, ela é mais... Suave, isso mesmo, tá? E aí fala disso também, que, por exemplo, que o homem, ele também passa por essa transição de forma lenta, porque nós somos seres naturais, nós pertencemos à natureza, então a gente também passa por esse processo de forma lenta. Mas aí fala que o homem é de fato um ser à parte, porque tem faculdades que o distinguem de outros e tem outro destino. Então aqui a gente vai pensar em outra palavrinha que chegou, que é o destino. Então, os espíritos, né, o princípio inteligente, que são os espíritos, a gente for chamar de alma também, a gente tem outra destinação, que é diferente das plantas e dos outros animais. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, somente a espécie humana é que vai conhecer os princípios a que Deus se propôs na criação do universo, tá bom? Até aqui tudo bem? Sim? Pode passar. Aí, vale lembrar que não somos conscientemente pedra, não fomos, quer dizer, conscientemente pedra, planta ou animal. O princípio inteligente estagia nesses reinos para o aprendizado de aspectos necessários ao seu processo evolutivo, assim como também de seus instintos. Eu já vou explicar isso. Detentor desse aprendizado, esse princípio inteligente, pela vontade do Pai, adentra ao reino hominal, que são dos homens. Já a individualização inteligente, e aí sim passa a ser um ser consciente. Então vamos pensar, analisando essa primeira frase, parece que a gente foi pedra, planta ou animal, né? Então dá essa dupla interpretação e é o que muita gente confunde. Na verdade, diz que, como tudo é uma evolução, em algum momento, não que nós fôssemos pedra ou planta, não de forma consciente, é isso que eu quero que vocês entendam, mas como tudo é uma evolução, em algum momento, é como se a gente tivesse que passar por essa energia, que são próprias desses reinos, para que a gente um dia pudesse chegar ao que nós somos hoje. E aí a gente vai entender um pouquinho isso quando começar a falar melhor dos reinos, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Aí sobre os 3 reinos, né? Então subtende-se por reino cada uma das 3 grandes divisões que se agrupam todos os corpos da natureza. Então reino mineral, vegetal e animal. Ou ainda em 2 grandes classes, que são os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns estudiosos, no entanto, do ponto de vista moral, consideram a espécie humana como um 4º reino, que seria o hominal, em razão da sua inteligência ilimitada, que o diferencia dos demais componentes do reino animal. E a gente pensando na questão da moralidade, os animais, eles não têm isso. Eles demonstram carinho, sim, principalmente quem tem animal em casa, né? Percebe que eles fazem interações, que eles demonstram carinho, mas será que eles sabem o que é moralidade? Né? A questão do respeito, a questão do ajudar o próximo, de tudo isso que a gente discute enquanto questões morais, será que os animais possuem isso? Ou eles, por instinto, se aproximam de nós para sobreviverem. Então, o instinto faz com que eles se aproximem, para que eles recebam carinho, para que eles recebam abrigo, para que eles recebam comida, né? Então, será que tudo isso não está mais ligado às necessidades físicas do animal do que até a necessidade moral? Então, são coisas que a gente tem que começar a analisar para diferenciar,
Aí fala que tal posição é plenamente corroborada, aceita pela codificação espírita, pois, do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus têm com efeito caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. São esses 4 que eu falei: mineral, o vegetal, que são as plantas, o animal e o hominal, tá bom? Aí os minerais. Então, os minerais, fala que a matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica, ou seja, é a força de fora que atua e modifica os minerais. Então, por exemplo, ou tem uma sedimentação que vai caindo, vamos pensar no solo, que vai caindo, né, a água da chuva, o vento vai trazendo uma força mecânica e que vai modificando aquele solo. Todos os minerais também é assim. Então, ou é por interferência do vento, da água, da temperatura, que eles vão se modificando. Então, ele não tem uma força, entre aspas, interna que o faça se transformar. É sempre por uma ação externa. Diferente, por exemplo, da planta, como eu falei, da semente, que ela cresce. Tem as interferências externas? Tem. Mas ela não se modifica somente pelas ações externas, igual os animais também. Então, caracterizando pelas inúmeras variedades e combinações dos corpos simples na natureza, esse reino constitui-se a partir da agregação da matéria, sob o impulso das leis da atração e coesão, que unem e equilibram os átomos em estruturas simples ou complexas, que vão se juntando e formando todos os minerais. Muito embora composto por matéria inerte, portanto sem vitalidade, já neste reino encontra-se latente o suporte necessário à manifestação da vida que irá despontar no reino vegetal. Então, olha que bacana. Todos os minerais que os vegetais necessitam, eles retiram do solo. Então, já é uma preparação para o próximo estágio de vida no planeta Terra. Então, a gente tem que lembrar de novo que está tudo interligado. Então, fala que ele é sem vitalidade, mas ele tem os nutrientes necessários para que a vida exista, tá? Pode passar, Wagner. Aí, das plantas. Então, fala que as plantas são compostas de matéria inerte, mas são dotadas de vitalidade. Matéria inerte, nesse sentido, a gente tem que pensar que ela não se movimenta na forma como outros animais o fazem. Ela cresce, ela tem uma movimentação nesse sentido de crescimento, mas ela é fixa, né? Mas são dotadas de vitalidade. Embora possuindo fisiologia específica, não têm consciência da sua existência, não pensam e não têm mais do que uma vida orgânica. Então, de novo, está falando aqui do pensamento. Assim, não experimentam sensações, nem sofrem quando são mutiladas. Então, aqui é uma diferença também para a gente observar que, por exemplo, a gente arranca, entre aspas, uma folha de uma árvore, ela não vai ter a sensação de dor que está sendo mutilada, que é diferente de quando a gente arranca uma pata de um animal. Ele tem essa sensação, tá? Mas elas são, sim, afetadas por ações sobre a matéria. Lógico que se eu cortar a árvore inteira, ela vai ter essa reação, que ela não vai conseguir sobreviver, mas é a questão da dor. Então, ela não sente essa dor, tá bom? A força observada pelos botânicos que atrai as plantas umas às outras não constitui uma manifestação de vontade. Trata-se tão somente de uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam se opor. Então, quando a gente vê numa floresta, se a gente for observar, numa mata mesmo, fechada, e se a gente parar para observar, ela é o caos, assim, se a gente for pensar, porque tem uma planta pequena, uma planta grande, outra que se pendura na outra, ela não é linear, diferente de quando o homem planta lá os pinheirinhos, um atrás do outro, que é só pinheirinho e faz aquilo, só que é nesse caos que elas se complementam. Então, a gente entende novamente que todo esse ecossistema está equilibrado porque cada uma cumpre a sua função dentro daquele local. Que mais que a gente pode falar sobre as plantas? Que se a gente for pensar na evolução, então primeiro vieram lá os minerais,
Aí os minerais falam que a atuação deles é por uma força mecânica de fora. Aí agora as plantas. Teve uma evoluçãozinha. Ela, ao mesmo tempo, ela é inerte, mas ela já é dotada de vitalidade. Então, ela cresce, ela se reproduz, ela gera os frutos, ela tem todo um sistema, um ciclo de vida, que um mineral não tem. Mas ela ainda fica no lugar onde ela foi plantada. Ela não consegue essa movimentação ainda. Então, a gente vai começar a pensar nessa evolução também em termos de seres vivos, tá bom? Algumas plantas, porém, têm determinados movimentos fisiológicos que levam à impressão de possuírem não apenas sensibilidade, como também uma espécie de vontade, como ocorre, por exemplo, com a sensitiva e a dioneia. A sensitiva é aquela plantinha que quando a gente mexe, ela se fecha, sabe? Que eu chamava de dormideira, de dorme-dorme, mas isso é uma reação. Não é que realmente ela está pensando que ela tem que fazer isso. E a dioneia é aquela planta carnívora que tem uma boquinha assim, que quando o inseto cai, ela vai fechando, né? Então, assim, mas também isso não quer dizer que ela é uma vontade. Assim como o girassol, que ele vai acompanhando o sol, né? A flor vai levemente se entortando em direção ao sol. E isso não é só do girassol, as nossas plantas também. Se a gente vê que o sol está batendo só de um lado, a plantinha vai começando a ficando assim, né, no vaso, né, as folhas, elas vão procurando. Essa movimentação que elas fazem, na verdade, é meramente para sobreviver. A gente tem que pensar em reações bioquímicas que vão levando, que ela vai procurando a luz do sol para ela poder produzir o alimento dela e realizar a fotossíntese. Mas já é uma transição. Então, aí como tudo é transição da natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. Então, aqui ele está fazendo uma correlação com o nosso próprio corpo. A gente tem movimentos que são voluntários, mas também nós realizamos movimentos que são involuntários e que muitas vezes a gente nem percebe. Até o próprio coração batendo, a gente não fica pensando e mandando o coração bater. A piscada, né? A gente, lógico, pode controlar se a gente quer piscar mais ou menos, mas também são movimentos involuntários, né? Eu não fico pensando o tempo todo que eu tenho que piscar o meu olho. Então, ele fala aqui, o Kardec, ele põe um exemplo para nós, para a gente entender que nas plantas elas também têm alguns movimentos que são parecidos com os nossos, mas que são considerados involuntários, ou seja, não é por uma vontade que está direcionando, um desejo que está direcionando aquela movimentação, tá? Aí mesmo nos mundos superiores, as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Então, a gente pensando que em toda evolução, né, até de mundos, e até no plano espiritual, então, no plano espiritual, a gente tem os relatos de que lá também existem as plantas, existem os jardins, existem os cachorrinhos, existem os animais. Então, até no mundo espiritual, isso meio que é plasmado como cópia, né, do mundo aqui terreno, tá? Aí os animais e o homem. Então fala que os animais, comparando-se o homem e os animais em relação à inteligência, torna-se difícil estabelecer uma linha divisória entre ambos, pois certos animais têm notória superioridade sobre certos homens, mas nesse terreno o homem é um ser à parte, que desce às vezes muito abaixo. E hoje, com o avanço cada vez maior da ciência, né, nós vemos nos estudos, né, então, os elefantes, os golfinhos, vários outros animais, do nível de inteligência que eles têm, e inclusive, de linguagem e de comunicação. Não é uma linguagem como a nossa, desenvolvida como a nossa, mas é uma linguagem. Então, também eles não têm uma memória com o mesmo objetivo nosso, mas eles também têm uma memória. Então, até, né, os nossos próprios animais, quando a gente dá uma bronca neles ou fala alguma coisa brava, eles entendem aquilo como um comando
de que, opa, eu fiz alguma coisa errada, né? Mais os cachorros, né? Porque os gatos, você dá bronca e já, né? Eles nem ligam. Mas só brincando um pouquinho, assim, que a nossa inteligência ela é diferenciada até pelo poder de criação que nós temos. Então, do uso de ferramentas, de tudo aquilo que o homem criou nas civilizações ao longo da humanidade, e que os animais é muito limitado. Mesmo os macacos, né, alguns tipos, né, algumas espécies de macacos que elaboram pequenas ferramentas para eles poderem lá pegar enfia o pauzinho dentro do cupinzeiro para sair, né, os cupinzinhos eles poderem comer, ou pega uma pedra para quebrar um coco. Então, eles usam pequenas coisas da natureza para eles poderem sobreviver, mas é diferente do homem, e a gente vê isso claramente com tudo que o homem criou. Pode passar, Wagner. Os animais, quase que na totalidade das suas vidas, agem então por instinto. Contudo, alguns já se expressam por uma vontade determinada, provando desfrutar de uma inteligência, se bem que rudimentar e limitada. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação da espécie. Então, tudo isso que eles fazem é mais ligado a isso, né? Então, até, por exemplo, como que o passarinho, o que é passarinho, ou o João de Barro, como que ele constrói a casinha dele, se ninguém ensinou para ele? Então, onde que isso está guardado? Em que memória isso está guardado? Em uma memória que pertence ao João de Barro, que constrói o ninho exatamente daquele jeito. Então, não foi o pai que ensinou para o filho, falou, ó, vem aqui que eu vou te ensinar como faz um ninho. Não, eles instintivamente já têm isso dentro deles, como se fosse algo que fizesse parte do DNA deles. Assim como os elefantes na África, que eles caminham milhares de quilômetros em determinado momento do ano, porque eles sabem que eles têm que fazer esse movimento migratório enorme para ter água e ter comida nesse outro lugar onde ele está caminhando. Os pássaros, por que eles migram do norte para o sul? E eles sabem para onde ir sem nunca ter ido. Então, são habilidades cognitivas que os animais têm, inteligência sim, mas que estão totalmente associadas à sua preservação. Tá bom? Então, Carla, assim, a gente vê essa transição desses reinos, né? O mineral para a planta, sempre no segundo slide, né? O primeiro slide fala, descreve, no segundo slide ele tenta fazer uma ligação com a próxima etapa, né? A próxima evolução. Os minerais, eles começam a ter uma ligação com os vegetais. Aí os vegetais começam a ter uma sensibilidade que é parecida com os animais. E os animais têm nesse outro slide aqui que é intermediário para o humano, né? Que ele tem esse instinto de sobrevivência, de reprodução, de construir até uma casa, que é o humano primitivo. E aí o humano primitivo que aí já tem um livre-arbítrio e tudo mais. E eu acho que a gente também tem um estágio a ser explorado que talvez seja o amor, né? Aprender a amar as pessoas, amar o próximo. Então, a gente consegue fazer algumas vezes no momento da vida, mas eu acho que é um estágio que a gente ainda vai. Que é a próxima aula que eu vou falar. Então, sim, mas tá certinho. Tá certinho. E a gente sabe que tem os seres, vamos assim chamar, que são chamados de elementais, e que de fato eles existem. Então, na nossa imaginação, vamos pensar em fadinhas e duendes, que são espíritos que não são hominais ainda, mas estão no processo de transição entre as plantas entre os minerais e as plantas e os animais e os hominais. Eu vou compartilhar depois um texto com vocês que eu achei super interessante,
mas que ele faz, é um artigo, e ele faz o paralelo de uma leitura desses reinos, uma parte que é do Kardec, que é o que a pessoa lá copiou, né, compilou, e do outro lado, ele fala do Rudolf Steiner, que eu não sei se vocês já leram sobre ele, que é um dos precursores da homeopatia, da antroposofia, não da homeopatia, da antroposofia. E como que um faz a leitura, né, como ele enxerga os reinos e como o espiritismo traz a questão dos reinos. E aí ele vai fazendo uma ligação, e é super interessante como a gente vê que realmente as coisas, existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Então, eu acho que é bem isso, mas a gente tem que entender, basicamente, que como tudo está relacionado, e como a gente sabe que não dá saltos, que nada dá saltos, então, por exemplo, uma planta não vai se transformar num animal, mas vai passando por estágios em termos de transformação dessa sutileza da matéria. Então, se a gente for pensar dos fluidos, né, pensando nos fluidos, esses fluidos também vão se transformando, tanto que faz a matéria quanto o fluido espiritual, e que vão se transformando ao longo de toda essa evolução, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês, vou ver se eu salvei aqui, e aí eu já compartilho com vocês, tá? Depois que você terminar de falar dos humanos, aí você me lembra que tem um negócio de Júpiter lá que eu vi hoje e tem ligação com isso aí, bem legal. Então, não falo. Quer falar já? Não, acho que é depois que você falar dos homens aí, é melhor. Então tá bom. Então, aí aqui continuando, né? Então, há pois neles uma espécie de inteligência, volta aí um pouquinho, obrigada, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as necessidades físicas e prover a conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, porque o animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Então, o que ele quer dizer aqui? Por exemplo, que os cachorros, os gatos, os animais que vivem conosco, eles podem realmente aprender mais coisas ou se desenvolver porque estão próximos dos humanos. Se eles são abandonados, eles voltam aos limites que são traçados pela natureza, então do que o cachorro, do que é o gato. Eles voltam às suas origens, né? Eles voltam aos seus instintos. Então fala que esse aprendizado, ele é bem efêmero, né? Ele pode se perder no meio do caminho, tá? Esse progresso. Pronto, Wagner. Eles também não possuem uma linguagem formada de sílabas e palavras, mas têm outras formas de se comunicarem, sempre adequadas aos limites restritos das suas necessidades. Então, quando um grita e avisa o grupo, por exemplo, que está chegando um predador, alguma coisa, eles se comunicam e se avisam, né? Mas é muito diferente da linguagem que foi desenvolvida pelo homem. Na ausência de voz, comunicam-se por outros meios, assim como os homens, quando mudos, usam a mímica. Então, até a linguagem corporal, do gorila bater no peito, né, dos animais, até do gato, quando ele arqueia e ele fica todo eriçado. Então, tudo isso é uma forma de linguagem, a corporal, que ele está tentando passar uma mensagem para os que estão à volta deles. O pavão, quando abre, né, o seu rabo grandão para atrair as fêmeas. Então, tudo é uma questão de linguagem também. Sendo-lhes facultada a vida de relação, possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. É por isso que os peixes comunicam-se entre si da mesma forma que as baleias e outros animais, pois a linguagem não é privilégio exclusivo do homem. Então, isso é algo que os animais também adquiriram, a linguagem corporal e a linguagem através de sons. Ocorre que a linguagem dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto o homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, até a própria linguagem, ela é usada para desenvolver a nossa inteligência. Então, quanto maior o nosso vocabulário, quanto maior o nosso conhecimento feito através da linguagem, a gente também vai ampliando essa capacidade da inteligência.
Em relação à aptidão que certos animais denotam de imitar a linguagem humana, deve-se ao fato de haver certa conformação dos órgãos vocais, e é por isso que, levados pelo instinto de imitação, chegam à linguagem e aos gestos dos homens, como é o caso de algumas aves e dos símios. Então aqui está falando tipo do papagaio, quer dizer, o papagaio ele imita, ele não sabe o que ele está falando. Ele tem uma reação e por aproximação dos seres humanos ele acaba imitando, mas não é uma linguagem, ele está falando mesa, mas ele não tem a mínima ideia do que é uma mesa, tá? E os símios, os macacos também, muitos deles quando são treinados, conseguem desenvolver essa inteligência, mas que, novamente falando, uma vez que ele volte para o seu habitat natural, sem interferência humana, eles perdem esse conhecimento adquirido, ele não se mantém. E, apesar de não desfrutarem do livre-arbítrio, os animais não são simples máquinas. Eles têm liberdade de ação, embora limitada e restrita aos atos da vida material, pois possuem uma inteligência igualmente limitada que os possibilita para tal. E aqui, diferentemente das plantas que a gente falou que não tinha a sensação, os animais têm todas. Eles têm a sensação de dor, eles têm a sensação de abandono, eles têm a sensação de medo, eles têm todas essas sensações que nós também temos, mas a questão do sentimento, que é algo maior que uma sensação, aí fica mais próximo realmente dos espíritos hominais. Então vai falar assim, mas gato e cachorro não tem sentimento? Lógico que tem sentimento, mas é diferente do jeito como nós os atribuímos. Então, vamos falar que eles têm os sentimentos básicos, mais ligados ao instinto de sobrevivência. E nós temos outros sentimentos, né? Eu brinco que fala assim, eles não guardam as coisas, ressentimento. Eu não sei, né, vocês que lidam, que tem cachorro e gato, mas eu tinha uma cachorrinha que era só meu irmão brigar com ela, a gente era solteiro ainda. Só meu irmão brigar com ela, que aí ela chegava de noite e fazia xixi na porta do quarto dele. Aí ele acordava de manhã para ir no banheiro, plof, pisava. Aí já era aquele grito na casa, né? Ele brigando com ela. Então a gente fala que eles não têm sentimento, mas eles se vingam muitas vezes. Eu não sei se vocês já viveram isso, né? Quando você viaja e deixa o seu bichinho 3, 4 dias, ele vai destruir parte da sua casa, né? Então, eles se manifestam de alguma forma, mas isso, vamos pensar que não está ligado à moralidade, mas está ligado à questão da sobrevivência. Quer dizer, como que você me deixou sozinho aqui, foi viajar e eu fiquei aqui sozinha sem você, né? Então, é muito mais nesse sentido. E tem vezes que a gente até fala, né, popularmente, aí, que às vezes prefere um tapa na cara do que ouvir uma ofensa lá muito direta, sentimental, né? Então, pra ver que não é só física a nossa, o que a gente sente, né? Também muito sentimental, psicológico. Né? Sim. Deixa eu ver aqui. No entanto, lendo o último parágrafo. No entanto, se possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, é porque há neles um princípio independente da matéria. Então, aqui já começa. E que sobrevive ao corpo. E a tal princípio pode-se didaticamente chamar de alma, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e de Deus. Então, aqui, de novo, a gente já viu muitos relatos de que muitos animais, eles renascem, né? O espírito deles reencarna em outro corpo de cachorro, por exemplo, o cachorro vai reencarnar em outro corpo de cachorro, mas que eles preservam todas as características que eles tinham. Então, se era um cachorro mais alegre, mais danado, se era um cachorro mais nervoso. E aí tem até um relato do Chico, não sei se vocês já viram essa passagem que o Chico conta, que ele tinha uma cachorrinha que ele adorava muito. Vocês já ouviram essa história? Não? Sim, mais ou menos. Então, que ele tinha essa cachorrinha, né, que era a vida dele, que viveu com ele muito tempo,
e que quando ela morre, né, ele fica super triste, tudo, e depois de um tempo aparece uma outra cachorrinha que o reconhece, né, e ele reconhece a ela, mas era uma outra cachorra, quer dizer, aquele espírito, ele já tinha reencarnado em outro corpo físico. E aí a gente também sabe, em toda a literatura que a gente vai lendo, que eles não precisam fazer esse igual a nós, né, que a gente tem as provas, as expiações, que a gente tem que ficar um tempo na erraticidade, né, no mundo espiritual, que a gente tem que se recompor, que a gente tem que fazer um planejamento reencarnatório, que tem uma série de questões que para os animais não. É uma coisa muito mais rápida, pelo que eu já li também. Então, desencarnou, já praticamente encarna novamente e assim segue o ciclo. Estou dando a ideia de cachorro porque é o mais próximo da gente, tá? Mas isso acontece com todos os outros animais. Pode passar, Valma. Então, posto que os animais não possuem a alma propriamente dita, quer dizer, como a nossa, mas um princípio espiritual, após a morte conservam a sua individualidade, que é o que acabei de falar, mas não a consciência de si mesmos, uma vez que a vida inteligente permanece em estado latente. Ficam numa espécie de erraticidade, então, de um mundo espiritual, pois não estão mais unidos à matéria, mas nem por isso são espíritos errantes, como nós, tá? Espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. O dos animais não tem a mesma faculdade, tá? Os animais também acompanham a lei do progresso e nos mundos superiores, suas possibilidades são bem mais desenvolvidas. Aqui ficou. Embora permanecendo sempre inferiores e submetidos aos homens. Toda evolução, inclusive animal, decorre em função da ordem natural das coisas. Então, tudo vai tendo um progresso, até dentro das espécies. Então, os insetos, os anfíbios, os répteis, assim como teve uma evolução durante toda a criação do mundo, então, quais foram os seres vivos que foram aparecendo primeiro, isso também vai se repetindo nesse processo de transição entre as espécies, tá bom? Mas mesmo nesses mundos, e por não possuírem livre-arbítrio, não passam pelo processo expiatório e ignoram a existência de Deus. Portanto, a inteligência do homem e a dos animais procede de um mesmo princípio, que é aquele princípio inteligente, imanente nos reinos da natureza, mas o reino animal é a última etapa que esse princípio estagia em busca da sua individualização, plena e responsável, pois o despertar da sua consciência, já no reino nominal, lhe trará a condição de espírito perfectível. Então, aí que fica a diferença. O espírito nominal, ele tem consciência, tá? E tem essa questão da moralidade e a busca da perfeição, que os outros, como eu falei, o leão nasce leão e morre leão, ele não vai querer evoluir. A borboleta nasce borboleta, morre borboleta. Ela não vai querer evoluir nesse sentido, como nós, a gente vem com essa missão, né, de ser um espírito perfeito, de ter um futuro, pensar no futuro, né? E aí o homem, né, e a gente brinca, né, eu pelo menos, eu falo, gente, né, a natureza é tão perfeita, tudo é tão belo, aí chega o homem e passa o trator em tudo, polui as águas, né, eu falo, que raio de inteligência é essa que a gente tem, que destrói, eu falo, nós somos a única espécie que destrói o habitat em que vive, os outros animais não fazem isso, as plantas não fazem isso, quer dizer, eu fico às vezes me questionando, né, o quanto às vezes é incongruente a gente ter toda essa inteligência e não usá-la para o bem, e aí mostra isso, pelo menos me mostra, o quanto realmente a gente tem que desenvolver a nossa moralidade, né, o quanto a nossa moralidade, que é o nosso maior desafio, é o que a gente ainda precisa desenvolver, né, porque como que qualquer espécie de qualquer animal não vai destruir o habitat onde vive, não vai.
Só a gente, né? Só a gente que está deixando o planeta de cabeça para baixo. Mas eu acho que isso faz parte da nossa evolução. Isso foi só um parênteses, tá? Uma opinião pessoal. Então, o homem. Então, no reino nominal, o princípio inteligente, trazendo consigo todo o acervo de experiências multimilenares conquistadas nos reinos da natureza, inicia o processo de aquisição do domínio da razão e da consciência de si mesmo, que é o principal atributo do espírito. Não é mais uma essência espiritual, mas é um espírito com individualidade própria, discernimento, responsabilidade dos seus atos, conhecimento do bem e do mal e conhecimento de Deus e de suas leis. Então, aí ele começa a falar que a Terra não é o ponto de partida da nossa primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos mais inferiores, que é o que a gente já viu em outras aulas. O que, nem tanto, não constitui regra absoluta. Excepcionalmente, pode acontecer que um espírito, desde o seu início, esteja apto a viver na Terra. Então, isso pode acontecer. Só que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre isso, né? Pode passar, Wagner, por favor. Nessa fase, o estado da alma do homem corresponde ao estado da infância na vida corporal. Sua inteligência está apenas desabrochando e ensaiando para a vida. Muitos estudiosos classificam o gênero humano como sendo um animal racional e social. Mas, segundo a doutrina espírita, afirmar que o homem é um animal, embora superior, é tão incorreto quanto dizer que o animal é um homem. Ele está falando nesse sentido, não que nós não somos animais. Se a gente for pensar pela vertente da ciência e da biologia, nós temos todos os traços, né, e DNA e tudo mais, muito próximos dos outros animais. Nós somos categorizados como animais, como mamíferos, inclusive. Só que aqui a diferença que ele está falando é nessa questão do espírito. Então, é sobre esse olhar. Afirmar que o homem é um animal, embora superior, é tão incorreto quanto dizer que o animal também é um homem. Na questão espiritual, que, ou seja, não é o mesmo espírito que compõe, né? Seu corpo se destrói como o dos animais, então o homem, isso é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que torna o homem superior ao animal são os atributos intelectuais e morais e a intuição da existência de Deus gravada na sua consciência, que os homens não, os outros animais não têm. Bom, pode passar. Aí aqui para resumir, né? Então assim, no reino mineral nós adquirimos a atração, então dos minerais que se atraem, dos que se repelem. No reino vegetal adquirimos a sensação. No reino animal o instinto. E no reino hominal, que é a questão do livre-arbítrio, pensamento contínuo e a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Então, primeiro a gente tem o reflexo, depois o instinto. A atividade refletida, esta a inteligência, esta por sua vez a razão e finalmente esta a responsabilidade, como se fosse, como eu falei, os ciclos que a gente não dá salto. Então, a característica principal deste reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Tá? Então, assim, é para a gente pensar que tudo tem essa evolução. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho, só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu salvei aqui no histórico de navegação. Eu só quero compartilhar aqui com vocês, espera aí. Só para vocês verem um pouquinho. Agora eu vou compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês estão vendo um arquivo? Ou não? Sim, tá vendo o arquivo. Ah, então tá.
Então, esse é o arquivo que eu falei para vocês, ó, que é segundo Allan Kardec e segundo Rudolf Steiner, que é o pai dessa antroposofia. E aí ele vai falando do reino animal, então ele compara, né, fala partes até do que eu li, e aí como que o Steiner na antroposofia via isso. Mas o que eu quero, ó, e fala até do pensamento contínuo, do livre-arbítrio, da responsabilidade social, né? E aí aqui fala, olha, que o eu que fala da individualidade é essa centelha divina, puramente espiritual dentro de cada ser humano. É com ele que participamos do mundo espiritual e por isso pode ser denominado de espírito. O desenvolvimento do eu é a grande missão da humanidade. Esse desenvolvimento é o da liberdade e do amor altruísta. Que aí eu acho que vai entrar bem, Wagner, o que você vai falar. Agora, depois eu vou mandar para vocês aquele que fala dos seres elementais. Eu vou achar o artigo que eu li e aí eu mando para vocês, tá? Mas tá bem interessante esse. É um artigo curtinho, aí eu acho que vocês... É gostoso de ler. E ele resume um pouquinho tudo isso que foi falado. Tá bom? Confuso, gente? Não. Então, a gente tem que pensar que a gente não foi pedra propriamente dita, a gente não foi planta. Por quê? Porque o espírito, o princípio inteligente, o espírito hominal ainda não estava presente. Então, a gente vai ver na próxima aula que a gente vai falar bastante isso, do que é o corpo físico, espírito, perispírito. Então, todas as camadas que compõem o nosso eu, tá? Então, a próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Hoje a gente está vendo de onde viemos ainda. Pode compartilhar o seu, Wagner. Sobre o que você estava falando, Carlos, dessa evolução humana, eu sei que é um pouquinho fora do assunto, mas é interessante, é o que eu tinha ouvido hoje do Vitória Sardon, Vitoriano Sardon. É um, é um médium francês que Kardec conversava com ele e ele fazia desenhos de Júpiter, conversava com pessoas, espíritos lá de Júpiter. E, e lá eles comentavam um pouco, é que lá é um mundo feliz, né? É um passo bem distante do que nós estamos aqui agora, né? Chegando na regeneração, né? E aí a forma como eles falam, como que eles vivem lá, o que é essa coisa de salário, para a gente é uma coisa, para eles é outra coisa totalmente diferente. Eles não conseguem nem ter adjetivos para explicar como que é a vida lá, né? Então eu achei bem interessante aqui, eu vou mandar para vocês aqui no final da aula, tá? Victorian Sardon. Apareceu na revista Espírita do Allan Kardec. Entrevista com esse rapaz aí. Vou falar sobre a lei do amor, né? Que é o estágio, né? Que, dando um complemento à aula da Carla, é o estágio onde que a gente, né? A humanidade, nós aqui como seres humanos, estamos aprendendo a lidar com essa lei que Jesus veio trazer para a gente e colocar em prática na nossa vida, no dia a dia. E, eu acredito assim que o amor é como se fosse uma estrela, um raio de luz, né? Que ele emite para todos os lados, né? Intensidade para todos os lados. A luz chega em todo lugar. E a gente está conseguindo desmembrar, abrir essa luz algumas coisas, né? Às vezes a gente ama o nosso filho, a nossa mãe, nosso irmão,
mas a gente não consegue amar outras pessoas, não consegue amar, às vezes, os animais, a natureza. Então, é um aprendizado para poder destampar essa luz que tem dentro de nós e emitir essa luz, esse amor para todos à nossa volta, tudo, né? Então, é isso que a gente trabalha, que a gente é o nosso próximo passo que a gente está trabalhando para conseguir atingir, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. O espírito percorre um longo caminho em busca de sua evolução. Diferentemente dos animais, que eles podem ter aquele carinho, instinto, né, maternal, assim como a gente tem às vezes, né? E a gente tem esses traços desses animais, né, de busca pela sobrevivência, reprodução. A gente até tem esses instintos de raiva, de ódio, de querer, né? E de animais, a gente tem esses instintos ainda. Mas a gente tem algo diferente que é o amor. Esse que nos vai nos diferenciar totalmente, né? De um ser primitivo, de um ser errante. Assim, a gente saber colocar esse amor em prática na nossa vida e nas coisas, até as coisas, né? Até a comida que a gente faz, se a gente colocar amor, ela fica diferente. A forma da gente tratar as pessoas, tratar com amor é diferente. Então, tudo que a gente for ver, se a gente conseguir aplicar o máximo de amor possível, a gente vai ter uma visão do mundo diferente, né? A gente vai brilhar diferente, né? Então, foi essa a mensagem que Jesus deixou para a gente, mais forte, né? Amar o próximo, como a si mesmo. Então, são algo que nos tira desse peso instintivo que nós temos, né? Desse traço instintivo e primitivo que nós temos. Como vimos, o princípio inteligente estagia nos 3 reinos para adquirir as condições necessárias e adentrar ao reino final. E a partir de então outra grande jornada se apresenta ao espírito, já individualidade inteligente, o desenvolvimento da inteligência e o aprendizado do amor. Os instintos são as germinações e os embriões dos sentimentos. Eu não sei onde eu vi, mas no livro dos Espíritos, alguma coisa falando sobre esse instinto materno, esse amor de mãe, esse amor paterno. Eles são como os estímulos, né, do instinto para a gente poder ter essa sensação do amor que tem dentro da gente. E Deus deu essa semente dentro da gente. É a gente que tem que meio que descobrir, né, por nós mesmos e conseguir aflorar ele. E a gente tem essa inteligência, né, esse livre-arbítrio para poder aplicar isso. Só falta mesmo a gente conseguir explorar e colocar isso em prática. É o que a gente está caminhando a fazer, né? Se você quiser complementar alguma coisa aí, Carla, esse texto também. E os instintos, a gente pensando nos nossos instintos, eles também remetem à sobrevivência, né? Então, primeiro, todos os nossos instintos de proteção, de perseguição, de antecipação, todos eles são instintos necessários para que a gente sobreviva. Os outros animais, eles são muito dotados desses instintos, porque eles lá na mata, né, ou ele é predador, ou ele é a comida, ele é o né, a caça. Então, eles têm que ter todos esses instintos também muito bem desenvolvidos para que eles sobrevivam. Então, os instintos também, a gente fala que é a germinação e os embriões dos sentimentos, porque a gente vê em muitos documentários, né? Então, que, por exemplo, a mamãe elefanta lá, quando morre o seu filhinho, mostra o quanto ela fica triste, condoída com a perda daquele filho, né? Então, todos esses instintos nós herdamos disso. E a gente também, como completando o que o Wagner falou, né, de pai, de mãe, esse instinto de proteção, também é de sobrevivência da espécie. Então, de todo jeito,
a gente tem muitas questões que ainda estão ligados aos instintos praticamente animais, mas que eles têm um objetivo diferente, como Wagner falou, então de aprender a amar, né? Então, quando você se torna realmente quem já passou por essa experiência, mãe e pai, você sabe o quanto a gente brinca, o nosso coração começa a bater fora do nosso peito, né? Então a gente sente o nosso coração lá no outro, né? Nos nossos filhos. Então a gente sente a dor deles e todo mundo fala, bate na minha cara, mas não bate no meu filho. Faz maldade para mim, mas não faz no do meu filho. Então esse instinto de proteção, ele também faz aflorar o melhor de nós. Então, na verdade, tem até uma fala, de quem que é? Não sei se é do Saramago, não lembro de quem que é, um filósofo aí, um escritor, que ele fala que os filhos, eles vêm para melhorar os pais. Então, quando a gente tem um filho, a tendência que nós temos é nos tornarmos seres humanos melhores. Isso quer dizer que quem não tem filho não vai se tornar? Não. Mas é uma grande prova, né? Porque você vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, principalmente na frente do seu filho, você vai tentar dar o melhor de si. Então, eles provocam em nós esse sentimento de sermos melhores. Tá? Impulsiona, né? Esse amor que vem, né, do instinto, ele impulsiona a gente a poder olhar para outros tipos de amores que a gente pode ter, né, durante a vida. Eu acho que a grande diferença é que nem está falando aqui, né, da inteligência, né? Nós temos que ter esse amor com consciência, né? Usando a nossa inteligência, não só o instinto, né, aquele amor que já vem nascendo, né, já de dentro, aquele consciente que a gente utiliza a nossa inteligência de forma consciente para aplicar o amor, não só de forma extinta, que é o estímulo, mas não é consciente totalmente, como a gente pode ter, como, por exemplo, com o nosso inimigo, né? Quando a gente ama o inimigo, assim, isso sim é uma prova de amor consciente que você está usando, né, de uma forma integral de você, né? Deixa eu pular os outros. Desculpa aqui que eu desconfigurei aqui para não capturar o vídeo, só um instante. Trazem consigo o progresso com a bolota oculta o carvalho. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se observar que o espírito se utiliza do instinto para a manutenção da vida na busca pelo alimento, na condição da defesa e da reprodução. Ao vivenciar a satisfação dessas necessidades, o espírito experimenta sensações que se transformam em sentimentos dos mais variados matizes. Que nem a Carla estava falando, né, repetindo, né, o assunto que nós, né, já passamos dessa fase de achar que o sentido da vida é só comer, dormir, se reproduzir, trabalhar. A gente consegue entender que a vida é muito mais que isso, né? Senão a gente estaria ali que nem os primatas lá, correndo, caçando, né, vivendo só para se alimentar, né? Então, a gente consegue ver outras sensações que tocam o nosso coração e a gente consegue enxergar a vida de uma forma mais profunda e menos material, com menos necessidade material. Aí eu estava vendo lá do cara lá do Júpiter lá, eles não têm essa necessidade material porque eles estão de dentro para fora, eles ficaram sutis, né? Então eles não têm a necessidade de comer carne, não tem a necessidade alvoroçada que a gente tem de se alimentar, de comer, né? Então as coisas vão ganhando uma sutileza e a gente vê lá que até a alimentação, né, vai ficando mais suave, a gente não precisa mais ter o dente do siso para comer a carne crua lá, os pedaços de carne de coxa lá dos animais lá a gente já tem os dentes menores, que a gente está ficando menos bruto, menos animal. Aí uma coisa lá que ele falou lá que eu achei interessante é que ele perguntou lá o estágio dos humanos e tal. Se for pegar o melhor humano aqui intelectualmente e moralmente mais evoluído e colocar lá no planeta deles, aí ele falou que não tem como. Ele falou, mas
a gente iria se aproximar de algum animal, aí eles falaram que a gente seria tipo um macaco lá, assim. A gente seria como se fosse um macaco. Então, às vezes a gente vê a gente comendo assim com aquela gula, sabe? Às vezes a gente parece um bicho quando a gente tá comendo assim, aquela folha, assim, comendo assim. A gente vê às vezes assim. Então a gente tem esses traços animais aí. Então, e às vezes aquela pessoa, vamos dizer, uma pessoa de luz, como o Chico Xavier, você vê a forma da pessoa falar, a forma da pessoa se alimentar, a forma da pessoa andar, a sutileza que ela tem nas palavras, né? A gente vê que isso é um ser superior, é um ser mais sensível, é um ser mais delicado, é um ser. Não sei se eu não estou conseguindo explicar direito, mas acho que vocês entenderam. É E uma mais pessoa mais leve. evoluído, né, Wagner? Sim, mais evoluído, mas é o que você falou, mesmo mais evoluído daqui, não chega aos pés do que são esses que habitam os planetas felizes e ditosos, né? Então a gente vê o quanto a gente tem para caminhar ainda, né? Mas por outro lado, a gente também já está muito mais evoluído do que os povos primatas, primários, né? Dos mundos primitivos, o quanto a gente já evoluiu em relação a eles, né? Então a gente também tem que ver o copo cheio, não só o copo vazio. Não ser pessimista só, né? É, Aí o grande desafio em nossas existências é a educação de nosso sentir, que se transforma em energias através do pensamento emitido. O aprendizado do amor se dará através do exercício da contenção, do trabalho interior, do desenvolvimento pela inteligência. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio para amar, né? A gente não precisa mais ter essa sobrevivência, a gente pode amar por opção, por consciência. E aí aqui falou do a gente fazer essa reforma íntima, tanto que a gente fala lá no Centro Espírita, o que é essa reforma íntima, né? Não é falar para você comer tal coisa, uma dieta, fazer atividade. Não, a reforma íntima é espiritual, moral, né, do nosso coração. Então, a gente vai fazer essa modificação de algumas coisas que a gente vê que a gente tem uma falha, uma tendência, e tentar melhorar aos poucos essas tendências. É isso que nos faz evoluir como pessoas, como morais, que faz o verdadeiro sentido. Não é só evoluir, eu quero evolução no sentido material, não é espiritual, que é essa evolução que vai ficar eternamente, né, para a gente. É isso que a gente vai levar lá para o outro plano, no final das contas, né? Jesus veio mostrar a importância do amor. Com esse ensinamento, ele modificou o mundo, trouxe uma nova realidade para a vida do espírito, instaurou uma nova era para a humanidade. Se a primeira palavra divina é o amor, a segunda é a reencarnação, pois só através da reencarnação é possível a conquista do amor e da sabedoria, as duas asas que nos aproximam de Deus. Aí Deus aqui vem ensinar o amor. Eu entendo assim que antes a gente estava meio, na época de Moisés, meio que parecia uma criança muito mal criada, assim, que tinha que falar não para tudo que ela faz, né? Então, tudo era para os 10 mandamentos lá, não faça isso, não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, não, aquele monte de não lá, e Jesus veio e resumiu os 2 mandamentos, né? Amar ao próximo a Deus, o ao próximo a si mesmo. Ele resumiu bastante, porque a gente já está numa fase que a gente pode, né? Não precisa ser aquela criança tão rebelde, a gente está um pouquinho melhor, eu acho, assim. E aqui a gente já está numa outra fase que é da reencarnação, porque a gente tem a chance, né? Com a reencarnação, a gente tem a chance de vincular essas desavenças que a gente tem na nossa vida, a gente tem a chance de recuperar depois. E não é uma coisa eterna, né? Se a gente errou aqui, depois a gente não pode consertar. Então a reencarnação veio para dar essa luz, esse certo conforto que a gente pode resolver essas desavenças, que a vida continua, né? Então, essa acho que é a última revelação que a gente teve, né, com o Espiritismo sobre a reencarnação. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Complementar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa é a grande diferença,
entre os outros seres vivos, né? Então, a gente tem que guardar, acho que de tudo, de toda essa aula, sim, a gente passa por estágios evolutivos e a gente está aqui para aprender, né? Então, conquistar isso, né? Então, a primeira palavra divina é amor, a segunda é reencarnação. E a reencarnação traz o quê? A esperança. Que se eu não conseguir nesta, eu vou conseguir na próxima. Então, a reencarnação nos traz essa possibilidade de crescimento, porque se fosse uma vida só que a gente tivesse, né? Aos que morrem com 5 anos de idade, que tempo de vida eles tiveram para resgatar ou aprender o que eles precisariam aprender, se não fosse pela questão da reencarnação? Enquanto outros duram 100 anos, enquanto outros duram 70, né? Então, eu acho que é importante isso. Pode falar, Josi. Então, tem uma dúvida assim, que já aconteceu várias vezes comigo, de eu estar num lugar, de eu estar vivendo um momento e parecer que eu já vivi aquilo, já passei aquilo. Parece que volta um filme assim, nossa, eu já fiz isso. Como que explica na espiritualidade isso? Olha, é assim, nos é dado, quando a gente reencarna, que falam o véu do esquecimento, ou seja, a gente esquece o que a gente foi em vidas passadas, com a intenção justamente da gente progredir e não ficar preso ao que a gente foi. Então, por exemplo, vamos supor que há 4 encarnações atrás eu era uma grande assassina e matei muita gente, matei crianças. Como que eu iria suportar hoje, com a consciência que eu tenho, o que eu fiz ou o que eu fui há 4 encarnações atrás? Então, o véu do esquecimento que fala é como se a gente esquecesse realmente, né, as vidas que nós vivemos anteriormente. Só que muitas vezes nós temos lapsos de lembranças. E outras coisas, a gente traz no nosso espírito todas as nossas tendências. Então, se eu tenho uma tendência, que eu já venho de outras vidas com essa tendência, por exemplo, ser uma pessoa extremamente egoísta e orgulhosa, eu não consegui melhorar, ou é muito custo, então eu vou trazer no meu espírito, é como se fossem essas sementinhas que vão poder ser desenvolvidas ou não, de acordo com o ambiente que eu estou vivendo. Então, se eu estou num ambiente, se eu nasci num ambiente mais amoroso, com paz, não sei o quê, talvez eu não desenvolva essas minhas tendências, eu consiga superá-los. E isso da gente fazer, a gente tem a impressão que já conhece uma pessoa, né? Fala assim, nossa, mas a empatia foi tão imediata que é como se a gente já tivesse vivido em outras vidas. Provavelmente vivemos. Então, algumas impressões ficam. E aí, isso também de lugares. Eu nunca fui em tal cidade, mas de repente eu me vi naquele lugar e eu tenho esta impressão de que eu já vivi naquele lugar. Então, algumas impressões ficam marcadas no nosso perispírito, que é o que a gente vai aprender um pouquinho na próxima aula, do que nós somos compostos, né, da parte do corpo físico, do espírito, do perispírito. Então, onde que fica cada coisa, né? E aí é nesse sentido que a espiritualidade explica. Não sei se eu fui clara, se deu para você entender um pouco, que é como se fossem pequenas aberturas da nossa consciência de outras vidas que faz a gente ter essas sensações. São pequenos gatilhos que, de acordo com o nosso merecimento, a gente lembra. E tem acho que eu já falei, mas o livro Minha Vida na Outra Vida, lá da uma mulher americana, que é inglesa, na verdade, que ela lembrou de uma vida na Irlanda, ficava sonhando com a vida anterior dela, e, enfim, ela foram os espíritos que ficaram, os mentores que ficaram fazendo ela lembrar essa vida, tendo esses sonhos, essas imagens. Ela até desenhava uma igreja que era igual à igreja que ela viveu, e ela escreveu, fez até um mapa da cidade que ela nunca foi na vida, e ela sabia como é que era. Aí até foi comprovado lá cientificamente que ela teve uma reencarnação, mas a ciência não sabe como provar isso, né? É impossível uma pessoa desenhar um mapa sem nunca ter vivido lá, né?
E, enfim, mas a utilidade é que ela uniu lá os filhos dela, que ela morreu muito nova, com os filhos muito novos, eles se separaram depois que ela morreu. Então, a utilidade dela ter lembrado o passado nesses sonhos foi fazer esses filhos se, né, estavam muito amargurados, estavam separados e conseguiu unir. Aí foi só essa utilidade, é só, né? Mas quer dizer que quando a gente lembra, é porque mesmo que sejam pequenos gatilhos ou não, são por Tem uma função é, útil e de merecimento da nossa parte. Então, se você lembrou, tem uma utilidade e um merecimento. Senão, se a gente não lembra de nada, é porque a gente não precisa lembrar de nada. a gente não precisa lembrar, isso mesmo, Wagner. Obrigada. Imagina. Pode falar. Pode falar. Oi, falando alguma coisa sobre isso que a Josiane falou de talvez passar por alguma situação que você acha que já vivenciou, ou tem a questão, corrija-me se eu falar alguma besteira, o Carla e Wagner, mas tem a questão do desdobramento também durante o sono, que a gente, possivelmente a gente, né, não fica apagado durante o sono, a gente vai para alguns lugares, se encontra com outros espíritos, com encarnados, desencarnados, e às vezes a gente pode conversar nesse desdobramento sobre alguma situação que vai acontecer, e quando acontece a gente tem a impressão que já tinha passado por aquilo, mas na verdade foi tratado isso a nível de desdobramento, né? Então pode ter essa impressão que já se passou aquele assunto em algum momento, mas nessa vida mesmo, né? Nessa encarnação. Não sei se eu... Sim. E a gente estava lendo até, acho que foi no básico 2, né, Wagner, no curso de passe que a gente está dando, que a gente estava falando do centro de força, né, e onde fica, quando a gente se desdobra, como fica a ligação com o nosso corpo físico, né. E aí eu lembro que eu estava lendo também, estudando para a aula, e aí falava, só te complementando, por que às vezes a gente não lembra dos sonhos, ou é tudo meio atrapalhado, ou, por exemplo, do desdobramento, né, quando a gente não lembra as conversas que a gente teve com os nossos mentores, com os nossos familiares, durante o período do sono, ou a gente lembra coisas, assim, muito fragmentadas, né, porque ele falava, assim, exatamente isso, que quando a gente está dormindo, o nosso nível de consciência, ele praticamente zera no nosso cérebro, né, então assim, a gente tá dormindo profundamente, a gente perde um pouquinho da consciência, e no momento que a gente perde um pouquinho dessa consciência, diz que as nossas células de memória, elas também ficam no estado de dormência, e aí é justamente nesse momento que a gente, entre aspas, tem o nosso espírito pode sair, né, para se desdobrar, como a gente fala, para ir ao encontro dos seus mentores, ou atraídos pela própria energia do que a gente viveu no dia, e às vezes a gente não consegue ter esse registro, porque as nossas células de memória estão nesse nível de inconsciência. Então, o que acontece? Às vezes a gente lembra só realmente esses pedacinhos, ou tem a impressão, porque foi o momento que, tipo, você despertou. Podem perceber que a gente só lembra dos sonhos, quando a gente desperta no meio deles. Aí o que? Você fez o quê? Você ativou todas as suas células de memória, o seu mecanismo de memória, e aí você lembra. Então, eles faziam essa relação um pouquinho da parte da neurociência, né, do funcionamento do cérebro, com essa questão. Mas é isso mesmo, o que você falou está certinho. Às vezes a gente tem às vezes parece até como uma intuição, né, vem como uma... Ai, por que eu tô pensando nisso? Mas por que tá, né, por que eu tenho, né, acordei com essa ideia? Normalmente ele não é muito claro, ele é mais claro para realmente quem desenvolveu a sua mediunidade, que consegue trabalhar melhor nesses dois planos, né, então aí sim tem uma memória mais exata desse ato do desdobrar-se, né, dos trabalhos que são realizados. Esse insight, né, a gente tem às vezes,
Aí, quando eu tenho esse insight, eu procuro pensar assim, de uma forma útil, assim, o que que a espiritualidade está querendo me dizer com isso? O que pode ser de útil eu estar tendo essa sensação aqui agora e de bom, né? Porque se você for com a intenção de fazer algo de bom e que seja útil para você e para as pessoas que estão em sua volta, beleza, né? Se não for, esqueceu, já foi, passou, né? Então, Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, se colocar, trazer questões pessoais, dúvidas? Mais uma vez, Pode perguntar, agora é a hora. então, voltando ao assunto que a gente está falando, eu também, acontece muito comigo de, às vezes, acontecer alguma coisa, um falecimento de um parente, ou algum problema familiar, assim, ou de alguém muito próximo. Às vezes me dá já aconteceu várias vezes, me dá um mal-estar antes de acontecer. Por coincidência, vem a notícia, né? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Sim. Você deve ter realmente essa mediunidade mais aflorada, essa sensibilidade de percepção do ambiente, né? E aí eu acho que o curso vai te trazer cada vez mais esse autoconhecimento, para você saber lidar com isso que você sente e você não sabe o que fazer com aquela informação, né? Sim. Então eu acho que o curso vai te trazer esse autoconhecimento e autocontrole, né, aos poucos. Mas é um exercício, assim, que a gente tem que entender que isso é um dom. A gente tem que entender como uma coisa boa, né? Então, se você vem com essa sensibilidade maior, é porque provavelmente é para ajudar ao próximo você usar esse seu dom para isso, Que bom. né? E mesmo quando a gente às vezes sente a notícia, às vezes a gente está ligado em pensamento, em fluxo de energia com aquela pessoa. Eu lembro que quando minha avó faleceu, ela estava morando em Curitiba naquela época, e eu, no momento que ela faleceu, eu senti. Eu estava tomando café na escola e eu falei assim, do nada, né? Era o meu horário de intervalo na escola. Eu falei assim, minha avó está partindo. Aí meu irmão me liga meia hora depois, entendeu? Então, a gente tem essas ligações por pensamento, por vibração, por laços familiares ou por laços espirituais com algumas pessoas que nos trazem isso. E aí a gente tem que aprender a se conhecer e se controlar para usar isso a nosso favor e usar isso a favor do outro também. Né? Não deixar que isso nos prejudique. Sim, verdade. Mais alguém? Hoje os gatinhos não apareceram, devem estar tudo dormindo por aí para encerrar a aula. A minha está lá no sofá. Ela nem veio passear aqui na minha frente ainda. Hoje falamos deles, eles estão mais quietinhos lá. Tudo certo, então? Então, vou compartilhar depois esse artigo para vocês lerem, né? E o Steiner, ele é super interessante porque ele fala disso ele é muito ligado à questão da espiritualidade, né? Pela antroposofia. E ele tem livros, tem várias coisas para quem se interessar, bem interessantes, né? E trabalhava bastante com essa questão da matéria quintessenciada, que é o princípio da homeopatia dos florais, por exemplo, né? É tão subdividido a medicação, ela é tão quintessenciada que tanto que, né, muita parte da ciência não, entre aspas, não comprova e não acredita na eficácia, né, dessas medicação, mas quem toma, muita gente melhorou. Tá certo? Então vamos fazer encerramento? vou fazer esse encerramento, então. Sim, Wagner. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui conectados de coração e de mente.
aqui nesta oração venha iluminar nossos corações, iluminar nossos lares, trazer a fonte de luz para todo o nosso ambiente. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo com muita saúde, e que nosso lar, nossos animais, nossas plantas sejam abençoadas pela luz de Deus, do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males, que assim seja, que seja Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana a todos. Segunda-feira tem mais. Aí, segunda-feira que vem, a gente vai ver isso de corpo físico, espiritual, perispírito, todas as camadas da nossa cebola. A gente é tipo uma cebolinha, assim, né? Cheia de camadas. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tá bom? E, enfim, que vocês tenham uma semana bem tranquila, né? Que Deus acompanhe vocês aí em todos os sentidos. Tá bom? Vocês também. Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Quem quiser ficar e conversar alguma coisa, pode ficar. Josiane, passou bem a semana? Passou melhor? Ai, graças a Deus. Que bom. Bárbara Graças a também está melhorando entre Ela as tá montanhas melhorando. russas, do altos e baixos. Que bom. Sim. A gente fica feliz. Viu? Então é Obrigada. isso, gente. Bom jantar para quem não Boa noite. jantou. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Descanso a todos. Obrigada. Vocês também. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Quinta-feira Até tem quinta. mais. Quinta tem mais, curso de passe. Tá. Terceira aula. Tá bom? Tá bom. Então tá, Tranquilo. obrigada, Wagner. Obrigado. Boa noite. Tchau. Descanse. Tchau. Você também.